Então, eu pobre, continuando naquela parte, eu pobre de maré desci, né? Acreditei nele. Achei que. Não, tem uma parte anterior ainda que eu vou contar pra vocês, que foi antes de começar a namorar esse menino, esse rapaz. Eu não vou falar o nome dele porque ele tá vivo e não tem que comprometer a vida de ninguém. Sou eu que tô contando, sou eu que tenho que segurar o B.O. Essa aqui eu vou contar também, não posso dar nomes, que a maioria tá viva. Mas eu vou contar pra você por que eu fiz uma outra coisa. Olha, a vida nunca é uma história que tá contada pra você, que você está vendo só aquele momento. Geralmente ela tem alguma coisa por trás, porque nas minhas histórias sempre teve. Eu com meus 14 anos, como eu falei, você estourando e hormônios de mulher, né? Aqueles que você deixa você linda, porque você pode ser a mais feia que for. Mas quando você estoura os seus hormônios, que a natureza faz isso, que é pra você acasalar e ter filho, que nem um animal, você fica linda, você fica bonita. Por isso que, sei lá. Bom, eu tava nessa fase antes de conhecer esse outro namorado, que eu passei toda aquela parte lá de perder a bebê, a Dayane e tal. E aí a gente tava numa festinha. Não, eu já tava namorando. Uma família tinha 3 irmãos. 3 irmãos. Uma mulher, ela tinha 3 filhos. E eu tava já dando uns beijinhos. Gente, ficar, presta atenção, ficar antigamente não era sexo, era só beijar, tá bom? Não é que nem é hoje. É só beijinho. Eu já tinha dado uns beijos num dos filhos dessa mulher. Escondido? Meio que sim, ninguém sabia, mas só eu e ele sabia. E teve uma festa na casa dela e a gente foi, minha família, tudo, mas foi uma festa pra comer, quem não ia, né? Família pobre de maré desci. E aí eu fui, nós todos fomos, né? E eu, como eu falei, estourando de hormônios, bonito, todo mundo queria ficar comigo. Naquele dia, eles me cantaram, os 3. E mais um amigo deles que tinha lá. São então 4 rapazes. Essa que poder, né, gente? Eu era bonitinha mesmo, vai, vamos dizer assim. Aí, eu toda feliz da vida, toda embasbacada, né? Tentando saber com quem que eu ia ficar. Eu já tava ficando com eles, eles não sabiam. Ninguém sabia que eu tinha beijado esse um deles. Aí, gente, eu fui pra cozinha, estavam na cozinha. Eu não sabia que eles estavam na cozinha, então tinha um corredor pra chegar na cozinha. Na hora que eu tô chegando na cozinha, eu ouvi a voz deles. E aí eu parei. Curiosa pra escutar o que eles estavam falando. Sabe o que eles estavam falando? Que estavam apostando uma caixa de cerveja quem ficava primeiro, quem ficava comigo. Eu e meu problema de inocência, achando que eu era essa bichona poderosa, poderosa de tudo, a rainha da Inglaterra. E eu fiquei escutando aquilo. Só que o rapaz que já estava me beijando, ele não contou, porque acho que ele não tinha prova, né? Eles eram bem mais velhos que eu, tá, gente? Tanto que eram 3 irmãos. E aí, o que já tinha me beijado não contou, porque talvez eles queriam que isso fosse visto por todos, para que eles pudessem ver que era real. Porque se falar, eu fiz, acho que ninguém acreditaria. E ele não falou nada, ele ficou quieto. Eu fiquei pensando comigo, eu falei, caramba, por que ele não falou? Ele já tinha ganhado a aposta, caso fosse isso, né? Mas ele não falou. Sabe o que eu fiz? A pessoa que esperta, fiquei com 3 mais um amigo, que eram os 4 que estavam reunidos naquele lugar apostando. Eu falei, ninguém vai apostar quem fica comigo, ninguém vai ganhar essa aposta. Eu fiquei com os 4, gente. Beijei os 4 no caso, né? Não ficar antigamente, como eu disse, não tinha nada a ver com sexo, com relacionamento físico, assim. Era só beijinho mesmo. Beijinho, beijinho. Isso era ficar antigamente. Hoje em dia que é outra coisa. E eu fiquei, gente. Vocês acreditam? Olha a cabeça. Inocência. Ali não foi inocência, ali foi criança mais esperta que eles, né? Só que aí a fama que a Regina pegou depois disso, que teve que segurar o B.O., né? Por quê? Porque todo mundo sabia que eu tinha ficado com os 4. Como que pode? Na época era, nossa senhora, era um pecado. Não é que nem hoje você vai num baile, sai beijando 1000 bocas e tá tudo certo. Não, naquela época não era assim. Então, de repente, eu virei a piranha da família. A perua. Por causa dessa atitude burra que eu fiz. Tá vendo? Então, viu como a palavra tem peso? Até o que eu ouvi daqueles rapazes
pesou pra mim. E eu fiz merda de novo. Gente, eu falei tanta merda na vida, mas tanta, que vocês não têm ideia. E muitas vezes levada pelo meu orgulho, pela minha vaidade. É bom? Às vezes sim. Mas tem hora que ela te derruba. Ela pode te derrubar. Coisas boas, como o amor universal, te levanta. Te levanta, te levanta. Agora, ciúme, vaidade demais, orgulho. Você tem que ter orgulho de coisinhas pequenas, mas não de coisas grandes que alteram a sua vida. Então a vida é feita do quê? Escolhas. Eu escolhi meus caminhos. Concorda comigo? E se a minha mãe não tivesse falado lá atrás aquilo, será que eu teria continuado naquele caminho? Gente, se vocês não pegaram, os vídeos de trás tá contando a força da palavra, tá? O peso de uma palavra, o quanto que ela pesa. E vai ter lugares ainda da minha vida onde o peso da palavra é de suma importância. Fez muita diferença, sabe? Muita diferença na minha vida. E nessa aqui não, gente, foi vaidade mesmo. Tipo, todo mundo apostou uma caixa de cerveja. Ninguém vai ganhar essa caixa de cerveja. Ninguém ganhou. Porque a esperta aqui, que depois passou a ser chamada de putinha da família, né? Prostituta, resolveu fazer isso. De um momento para outro. Ok, eu tinha 14 anos, eu era inocente? Sim. Não tinha noção de vida? Nem um pouco. Nem um pouco. Gente, eu acho que eu fui começar a amadurecer depois que eu tive a Daiane, que ela morreu, né? Que aí eu comecei a amadurecer a cabeça. Porque, nossa senhora, eu era uma cabecinha desse tamanhozinho assim. Muito pequenininha. E olha que eu sempre fui uma pessoa que comia livros, mas não me bastou para poder. Por isso, gente, que muitas vezes estudar é de suma importância, que ela abre sua visão. O estudo, ele abre a sua visão de vida, porque você começa a ver coisas acontecendo com, às vezes, livro de história, de novela, qualquer coisa, mas que vai você acordando para a vida. Porque senão, gente, vocês vão apanhar por decisões que vocês tomaram. Porque eu acho que ninguém toma uma decisão. Aí é muito fácil pra mim, né? Falar assim, foi só por causa da minha mãe que eu fiz aquilo. Não, eu tô contando pra vocês o peso de uma palavra. Mas as escolhas foram minhas. Eu caminhei nessa direção. Foi eu que escolhi. Passei perrengue? Muitos. Mas foi escolha minha. Eu não posso culpar ninguém. E eu não tenho religião. Então, por que eu não tenho religião? Porque eu nunca quero culpar ninguém, nada. Porque todas as escolhas foram minhas, eu seguro o meu BO. Entendeu? Seria muito fácil a mim estar numa igreja e falar assim, foi porque o padre me falou. É porque eu estou acompanhada de tal entidade negativa, por isso que eu fiz tal coisa. Não, gente, eu fiz porque eu quis, porque eu caminhei nessa direção. Foi escolha minha. Eu respondo por mim. Ninguém responde por mim, porque quando a gente nasce sozinha, é um ser único. Ou às vezes gêmeos, mas não assim são únicos, porque nenhum é igual ao outro. Então, se eu nasci sozinha, a minha responsabilidade daquela caminhada é só minha. Não tem que distribuir meus problemas e falar assim, o rapaz que fez isso comigo, tá, mas também foi escolha minha estar com ele, não foi culpa dele. Eu já perdoei? Já. Ele me machucou? Muito. Eu não tinha cabeça pra segurar aquele B.O. Muito. Machucou demais, gente. Tipo, eu cheguei no fundo do poço onde Deus falou, sai que agora você tem que sair. Porque eu fui pro fundo, porque a pior coisa que tem no mundo é você se culpar. Então, quando ele falou aquele monte de coisa pra mim, eu achei que eu era culpada. Eu fui pro fundo do poço. Se Deus não me cata pelo cabelo e fala assim, sai, Regina, que chega, eu tava lá até hoje. Mas eu só dou essa coisa pra Deus. Mas ninguém é culpado dos meus atos. Gente, tô com 9 minutos, eu tenho que parar. Beijo. Se inscrevam no meu canal que a gente volta a conversar. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. E muita coisa que eu tirei. Mas da Daiane, eu tirei. Mas ainda cai em outros rolos que vocês vão descobrir depois. Beijos, fiquem com Deus e tchau. Gratidão, gratidão, gratidão por me escutarem. Gratidão, gente. Não é que eu parei de fazer comida, tá, gente? Eu ainda vou fazer quando tiver alguma comida especial, eu posto. Tá bom? Beijos, com Deus.